Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde, ou perdão, boa noite, né? Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa Identidade Católica, onde nós aqui aprofundamos a doutrina da fé, o ensinamento dos apóstolos, a doutrina da Santa Igreja. E hoje, convido você, meu irmão, minha irmã, que está aí em casa, se inscreva no seu canal, no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e aproveite também, curta e comente a nossa transmissão para nos ajudar no engajamento, nos ajudar a espalharmos esta nossa missão para tantos quantos ainda precisam conhecer mais sobre Deus e sobre a nossa fé. Amém? Posso contar com você? Espero que sim, hein? Agradeço desde já pelo carinho e atenção de todos vocês. E agora vamos iniciar santificando o nosso encontro de hoje com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Boaventura de Banhorédio e Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, no nosso último encontro nós havíamos concluído as 4 notas características essenciais da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. A Igreja una, porque Deus é um só. Santa, não porque somos perfeitos, mas porque Deus é santo e Ele foi quem construiu a sua igreja. A igreja é católica porque ela detém a universalidade da fé e da salvação. E a igreja ela é romana porque ela traz e transmite até os dias de hoje a herança dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus e ensinaram e transmitiram. Então hoje nós vamos falar, já que falamos das 4 notas características, hoje vamos iniciar o nosso estudo de hoje falando sobre quem faz parte da igreja. Já falamos o que é a igreja, quais são as características dela. Agora, quem está dentro da igreja? Quem faz parte da igreja? Por isso, o parágrafo 4, no Catecismo Grandão, página 250, a partir do número 871, o parágrafo 4 diz: os fiéis de Cristo, ou seja, os membros da igreja, a hierarquia, os leigos e a vida consagrada. Então, os fiéis de Cristo se dividem em 3 grupos. A hierarquia, ou seja, os ministros ordenados. Os leigos, que são a maior parte da igreja, 95% dos fiéis. E a vida consagrada, os religiosos de vida, os leigos de vida religiosa, freis, freiras, monges, monjas, eremitas, esses. Então, esses 3 grupos constituem os fiéis de Cristo. Então, vamos lá. 871. Fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus, e assim feitos participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, são chamados a exercer, seguindo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a igreja cumprir no mundo. Aqui está o conceito de fiel. O que é o fiel? O fiel é aquele que compõe o povo de Deus, que é a igreja. Como ele se torna fiel? Por meio do santo batismo. Por meio do santo batismo, ele se torna membro da igreja, ele se torna membro do povo de Deus e ele é incorporado a Cristo, participando da vida de Cristo. Cristo que foi sacerdote, profeta e rei. Então, todos os fiéis, sejam leigos,
sejam os ministros ordenados ou religiosos, todos eles participam do munus, do ofício e da missão de Cristo, de ser profeta no mundo, sacerdote no mundo e de ser rei no mundo. Então todos nós somos colaboradores da missão de Cristo, a partir do nosso santo batismo. Então vamos agora falar sobre o primeiro desses grupos, que é a hierarquia, e aí, se der tempo, hoje falaremos também dos leigos. Então vamos lá, número 874. A constituição hierárquica da igreja. Por que o ministério eclesial? Ou seja, por que dentro da igreja Jesus constituiu seus ministros ordenados? Vamos lá, 874. O próprio Cristo é a fonte do ministério na igreja. Ou seja, quer dizer que se tem os ministérios foi porque Cristo quis e ele os constituiu. Instituiu-a, não é? A igreja com seus ministérios, deu-lhe autoridade e missão, orientação e finalidade. Ou seja, ele formou a igreja, dentro da igreja ele constituiu seus ministérios. Ou seja, ministério é o quê? O que é um ministro? É aquele que se coloca a serviço da igreja. Constituiu os ministérios e a cada um desses ministérios ele deu autoridade, deu missão, disse o que era para fazer, ou seja, orientação, e diz qual é o objetivo, a finalidade. Para apacentar e aumentar sempre o povo de Deus, Cristo Senhor instituiu em sua igreja uma variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo. Pois os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Então, o que está dizendo aqui para nós? Por que Cristo instituiu os ministros da igreja? Qual foi o objetivo, a razão disso? Justamente servir o povo de Deus, para conduzir como pastores, conduzir o povo de Deus para a salvação. É aquilo que São João Maria Vianney dizia, né? Deixa uma comunidade, uma paróquia 20 anos sem padre e ali serão, em vez de ser adorado Deus, serão adoradas as bestas. Ou seja, o povo precisa de um guia, não é? Então, meus irmãos, existem vários ministérios na igreja. Por exemplo, existem os ministros da Eucaristia, existem os leitores, os acólitos. Mas os ministérios que a gente está falando aqui, que compõem a hierarquia da igreja, não são esses que são ministérios extraordinários, ou seja, fora da ordem. Mas aqui a gente está se referindo aos ministérios ordinários, ou seja, aqueles que recebem o mandato de Nosso Senhor por meio do sacramento da ordem, que são os bispos, os padres e os diáconos. E aqui eu não vou nem entrar em detalhe a questão de papa, cardeal, arcebispo, como eu já falei para vocês, que todos eles são bispos. O que muda é apenas o ofício, né? O ofício, o cargo dentro da igreja, mas todos eles são bispos. Cardeal, papa, arcebispo, são todos bispos, né? Segundo o sacramento da ordem. Então são esses, né? São esses ministérios que está se falando aqui, que compõem a hierarquia, ou seja, o governo da igreja. Quem são aqueles que são chamados para governar e conduzir a igreja neste mundo? A hierarquia. E o que é a hierarquia? A hierarquia são os ministros ordenados, não é? A palavra hierarquia do grego quer dizer o governo sagrado, ou o governo do sagrado, ou aqueles que são governados pelos ministros sagrados, ordenados, não é? Então é isso, meus irmãos. E tem uma passagem bíblica, convido vocês agora, Sagrada Escritura, lembrando sempre, Bíblia e Catecismo, né? A nossa espada e o nosso escudo da fé. Abram a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vai nos dizer assim, vejam só. Capítulo 10, versículos de 14 a 15. Vai nos dizer assim, olha, palavra do Senhor, hein? Mas como poderiam invocar aquele quem? Deus,
Como poderiam invocar Deus em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? Ou seja, sem houvesse aquele que pregue. E como podem pregar se não forem enviados? Percebe, meus irmãos? Ou seja, o que está querendo dizer aqui? A fé nos vem por meio da pregação do Evangelho. Como nós vamos ter fé e crer em Deus se nós não ouvirmos a pregação? E a pregação precisa de um pregador. Agora aqui está dizendo que é qualquer pregador, porque hoje em dia qualquer batizado pode pregar o Evangelho. Mas aqui São Paulo está falando de qualquer pregador? Não. Ele está falando daqueles pregadores que recebem, por excelência, um mandato específico. Tanto que ele diz, e como podem pregar se não forem enviados? Então São Paulo está falando aqui daqueles que são enviados, não é, para pregar o Evangelho. Ou seja, aqueles que têm a sua vida inteira voltadas para a pregação do Evangelho. Os fiéis leigos pregam o Evangelho também, mas cada um tem a sua família, o seu trabalho, os seus deveres. Aqui está falando daqueles que têm por sua vida inteira, por sua essência, apenas pregar o Evangelho. Lembrando, né? Como podem pregar se não forem enviados? Lembrando que a palavra apóstolo, do grego, quer dizer enviados. Enviados em missão. Né? Então aqui está se referindo justamente aos ministros ordenados. Ou seja, a necessidade do ministério eclesial e da hierarquia na igreja para que a missão da igreja continue em frente. Essa necessidade. Em outra passagem bem clara, não vamos ler aqui, mas que Jesus deixa bem claro isso para nós também. João, Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Jesus, depois de ressuscitado, aparece para os seus 12, aparece para os 11, né, porque eram 12 com Judas Iscariotes que se enforcou depois de ter traído Jesus. Aparece para os 11, para os apóstolos, sopra sobre eles o Espírito Santo e dá um mandato. Né? Ide. Né? E aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem não perdoares, ser-lhes-ão os pecados retidos. Outra passagem bem clara. Jesus os enviou com um mandato específico e diferente do mandato que ele deu aos outros 72 discípulos que ele enviou. Aquele grupo dos 72, o envio foi diferente do envio específico que ele dá aos 12. Aos 12 ele dá a ordem para pregar, para batizar e para perdoar pecados. Para ligar e desligar, né? O Evangelho do Primado de Pedro, Mateus 16, do 13 ao 19. Então percebe, ou seja, Jesus viu essa necessidade dos pastores constituídos para governar o povo de Deus. Essa é a razão da necessidade da hierarquia. Como haverão de crer se não houve pregação e não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Percebe? Então, virando a página, meus irmãos, número 878. Finalmente, é da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um caráter pessoal. Se os ministros de Cristo agem em comunhão, agem também sempre de maneira pessoal. Cada um é chamado pessoalmente. Tu, segue-me. Então, ou seja, junto com o mandato do ministério eclesial, houve também um chamado pessoal. Não é assim para mostrar para nós que o ministério eclesial e a hierarquia, né? O Papa, os bispos, os padres, os diáconos, não estão ali por profissão, mas é uma missão de caráter pessoal, ou seja, foram chamados individualmente por Deus para abraçar essa missão, para viverem disso, não é? E para realizar a missão. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma vocação para isso. A diferença entre os profetas por vocação e os profetas ou falsos profetas, que são aqueles que fazem disso tudo uma profissão, algo rentável.
E agora, colégio episcopal, ou seja, o colégio dos bispos, o colégio universal dos bispos e o seu chefe, o seu líder máximo, que é o Papa, número 880. Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como por disposição do Senhor São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos sucessores dos apóstolos estão unidos entre si. Ou seja, o que está dizendo aqui? Dentro da hierarquia da igreja existe um grupo específico, que é o grupo que governa a igreja por excelência. São os governantes por excelência da igreja, que é o chamado sagrado magistério da igreja, né? O magistério da igreja é composto por quem? Por aqueles que são sucessores diretos dos apóstolos, que é o Papa aí, que é sucessor direto de São Pedro, que foi o primeiro Papa, bispo de Roma, e os bispos, que são sucessores de um dos outros apóstolos. Todos eles, ou seja, o Colégio Universal dos Bispos, ou seja, os bispos do mundo inteiro, unidos ao Papa, não é, formam o Colégio Apostólico, assim como eram os 12 apóstolos unidos, né? Formam o que nós chamamos de magistério vivo da igreja, ou seja, aqueles que têm o poder de determinar as leis da igreja, a disciplina da igreja, e aqueles que têm por missão por excelência ensinar o povo de Deus a doutrina da fé e a palavra de Deus. Ou seja, são aqueles que receberam essa graça espiritual para interpretar, atualizar e ensinar, não é, aquilo que está na Sagrada Escritura, não é, e na doutrina da igreja. Né? São esses, os intérpretes por excelência. Por isso, nenhum padre, nenhum diácono, por exemplo, e nem os fiéis leigos nem podem nem devem pregar algo diferente daquilo que o Papa e os bispos ensinam. Ou seja, daquilo que o magistério vivo da igreja nos ensina. Porque eles receberam, eles por serem os pastores por excelência do povo de Deus, eles por serem os ministros próprios, não é, que governam o povo de Deus, não é? Eles é que têm essa missão de transmitir e de ensinar, segundo a tradição, os ensinamentos da igreja. Tá certo? Então aqui, 882. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Ou seja, o Papa, muito mais do que ser o chefe de toda a igreja universal, ele é o símbolo máximo da comunhão de toda a igreja, né? Tanto que isso eu já falei até em algumas homilias, em algumas homilias na solenidade de São Pedro e São Paulo. Um bispo pode ordenar um padre ou um diácono na hora que quiser. Mas um bispo nunca pode ordenar outro bispo, ou seja, outro sucessor direto dos apóstolos, sem autorização do Papa. Uma ordenação de bispo sem autorização do Papa é inválida. Percebem? Não é? É ilícita. Então, vejam, meus irmãos, o Papa, então, ele não é só o chefe universal da igreja, mas ele é o símbolo máximo da comunhão de toda a igreja. Toda a igreja está ali representada por ele. Ele fala por todos nós. 883. O colégio episcopal, o colégio universal dos bispos, não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Ou seja, o colégio universal dos bispos, mesmo que sejam os bispos do mundo inteiro, eles não podem
dizer nada em matéria de fé e de moral sem o consentimento do Papa, que é o líder máximo da igreja. Tem que estar em comunhão o Papa com o Colégio Universal e vice-versa. Senão, nada vale aquilo que os bispos todos juntos dissessem, em matéria de dogma e em matéria de moral. Agora, meus irmãos, não é? Assim como o Papa, não é? Ele é o símbolo da unidade de toda a Igreja Universal no mundo inteiro, é o símbolo da comunhão de toda a Igreja no mundo todo. Cada bispo, dentro da sua diocese, da sua igreja particular, é símbolo da comunhão de todos os fiéis daquela diocese, daquela igreja particular. Tanto que Santo Inácio de Antioquia sempre dizia, né? Onde está o bispo, aí está a igreja. Agora vamos falar aqui dos munos, não é? Que a hierarquia tem. Eles recebem diretamente de Cristo o munus de profeta, sacerdote e rei, ou seja, o munus de ensinar, tal qual os profetas, o munus de governar, tais quais os reis, e o munus de santificar, tais quais os sacerdotes. Se Jesus é profeta, sacerdote e rei, a missão de Jesus se divide nesses três ofícios: ensinar, santificar, governar. A hierarquia, na verdade, todos os fiéis, tanto a hierarquia quanto os leigos, quanto os religiosos, todos eles, não é, auxiliam Jesus nessa tríplice missão de ensinar, santificar e governar. Mas, por excelência, não é, a hierarquia. Vamos ver então aqui o munus, ou seja, o ofício de ensinar. Os bispos, 888, os bispos, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. São os arautos da fé que levam a Cristo novos discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica, providos da autoridade de Cristo. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade, ele que é a verdade. Pelo sentido ou senso sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da igreja. Agora, 892. A assistência de Deus, a assistência divina, é também dada aos sucessores dos apóstolos, ou seja, o Papa e os bispos, ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro e de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, quando mesmo sem chegar a uma definição infalível e sem se pronunciar de forma definitiva, propõe no exercício do magistério ordinário um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação, em matéria de fé e de costumes. A este ensinamento ordinário, os fiéis devem ater-se com o religioso obséquio do Espírito, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. Em outras palavras, o que é dogma dentro da igreja? É tudo aquilo que é matéria de fé e de moral. Tudo aquilo que é matéria de fé e de moral é dogma, ou seja, é verdade incontestável. É aquilo ali que Jesus ensinou, é isso que a gente tem que seguir, fazer e crer, e pronto, acabou. Então, nisso consiste a missão da igreja de ensinar, não é? A gente fala que o depósito da fé, ele é constituído, ou seja, o depósito da fé, ou seja, quer dizer o quê? O conjunto de todas as verdades reveladas por Deus, por Cristo. O depósito da fé, ele é constituído de duas colunas, de duas partes que constituem o depósito da fé, que é a sagrada tradição oral dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinaram, não é, oralmente para o seu sucessor de geração em geração até os dias de hoje, e a segunda fonte do depósito da fé, a segunda fonte da revelação, é a Sagrada Escritura. Qual é a missão do magistério da igreja? Quem é o magistério da igreja? Aqueles que têm a função por excelência de ensinar, que são os bispos e o Papa.
não é? Justamente porque são eles que têm a função por excelência de interpretar e ensinar corretamente aquilo que é o depósito da fé, aquilo que Jesus ensinou. Os bispos e o Papa, eles usam aquele chapeuzinho comprido aqui na cabeça, chamado mitra. A mitra representa justamente o poder e a autoridade que eles têm de ensinar. Porque os professores catedráticos das universidades, no início das universidades, lá nos séculos 11 e 12, usavam também um barrete ou um chapeuzinho parecido com aquele, na hora que sentavam na cadeira da universidade para ensinar. Entendem? Então, qual é a missão do magistério da igreja? Que é o Papa e os bispos, não é? Qual é a missão deles? De guardar e ensinar corretamente tudo aquilo que nos ensina o depósito da fé, a Bíblia e a tradição oral, né? E nisso, os padres, nós padres e os diáconos, somos apenas colaboradores deles. Mas essa missão por excelência é deles. Eles interpretam e ensinam corretamente aquilo que está no depósito da fé, aquilo que é a matéria da revelação divina. Então, agora vamos para o munus de santificar, ou seja, o ofício de conduzir os fiéis para a salvação. 893. O bispo tem também a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo, em particular na Eucaristia, que ele mesmo oferece ou da qual garante a oblação pelos presbíteros, seus cooperadores. Pois a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular. O bispo e os presbíteros santificam a igreja por sua oração e seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na, por exemplo, não agindo como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. É assim que chegam com o rebanho que lhes está confiado à vida eterna. Ou seja, o que é o munus de santificar? É aquilo que São João Maria Vianney disse para um meninozinho que ele encontrou no caminho. Quando a neve estava muito forte, ele precisava encontrar a cidade de Ars, onde ele seria padre pelo resto da vida dele. Ele encontrou o garotinho e falou assim: menino, mostre-me o caminho para Ars e eu te mostrarei o caminho para o reino dos céus. Não é? Isso é o munus, a função, a missão de santificar o povo de Deus. Ensinar vocês o caminho de Deus, o caminho do céu. Não é? E isso nós fazemos como? Pelo nosso testemunho, pela nossa vida de oração na liturgia das horas, no ofício divino e pelos sacramentos que nós celebramos, intercedendo e pedindo a Deus para que santifique vocês, não é? Pelas graças de Deus que nós derramamos por meio das nossas bênçãos e principalmente por meio dos sacramentos sobre cada um de vocês, na confissão, na unção, na comunhão e etc. E também pela pregação da palavra de Deus, ensinando para vocês o que fazer e o que não fazer para alcançar o reino dos céus. Amém? E então o munus de governar. Se nós ensinamos, se nós santificamos, nós também governamos, somos guias do povo de Deus. O munus de reger, ou seja, de governar. 894. Os bispos dirigem suas igrejas particulares como vigários, ou seja, como delegados de Cristo, com conselhos, exortações e exemplos, mas também com autoridade e com poder sagrado, o qual, porém, devem exercer para edificar no espírito de serviço que caracteriza o de seu mestre. Em outras palavras, o muno de governar faz de nós, ministros ordenados, não é, imagens do bom pastor, que governa e guia suas ovelhas. Por isso, 896. O bom pastor será o modelo e a forma do munus pastoral do bispo. Consciente de suas fraquezas, o bispo pode compadecer-se dos ignorantes e extraviados. Não se negue, pois, a atender aos súditos, amando-os como verdadeiros filhos e exortando-os para que alegremente colaborem com ele. Por sua vez, os fiéis devem estar unidos a seu bispo, como a igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai.
Segui todos o bispo, como Jesus Cristo segue seu Pai, e o presbitério como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus. Que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à igreja. Palavras de Santo Inácio de Antioquia. Então, o que está mostrando aqui para nós, meus irmãos? Que o mundo de governar não é dado e confiado a nós para nós sermos imitadores do bom pastor. Conduzir vocês no caminho do bem. Por isso, nada seja feito sem o bispo e nas paróquias nada seja feito sem um padre. Entende? Porque essa é a nossa missão. E isso não é para nós um motivo de glória, para nós nos vangloriarmos disso e pisarmos vocês como falsos reis que exploravam seus súditos, né? Mas para lembrarmos a nós de que precisamos ser mais humildes ainda. Que isso é apenas um serviço humilde, ao qual nós somos confiados por Deus para fazer, não é? E justamente, não é, lembrando sempre das nossas fraquezas, dos nossos pecados, isso nos impulsione a governar vocês com compaixão e misericórdia, estando nós sempre dispostos a atendermos vocês nas suas necessidades. Amém? Então por aqui ficamos. Semana que vem, se Deus quiser, nós trataremos, né, dos leigos e, se possível, também dos religiosos da vida consagrada. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Boaventura de Banhorédio e Nossa Senhora do Carmo, que hoje celebramos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser.